Olá pessoal, meu nome é Gabriel e hoje a gente vai falar sobre o Dia da Independência do Brasil. Vou abaixar um pouquinho minha câmera aqui para vocês verem melhor eu, tá? Tudo mais ajeitadinho aqui para ficar tudo nos conformes. Gente, no final eu vou ter uma surpresinha para vocês e eu vou ter que sair, talvez tenha que sair da apresentação, mas eu vou botar de volta, só pra mostrar a surpresa, que eu vou tirar minha câmera para vocês ficarem no final. Mas beleza, vamos lá. Dia da Independência do Brasil, estamos aqui, né? Vocês estão vendo minha câmera, eu não estou vendo o OBS, eu estou vendo a apresentação agora. Relembração, aqui tem algumas coisas falando, vamos lá. O que é o 7 de setembro? Aqui na tela está explicando resumidamente e eu vou explicar aqui o meu. 7 de setembro é uma das comemorações da independência do Brasil. Atualmente, o 7 de setembro ele comemora também a independência do Brasil, mas de uma forma mais militar. Aqui no Rio de Janeiro, não sei em outros estados, mas eu sei que aqui no Rio de Janeiro a gente vai e faz a caminhada. Aí tem os militares, tem escolas públicas que vêm. São uma mistura de várias coisas, mas a maior parte é militar. Mas ele se comemora o Dia da Independência do Brasil. Aí tá aqui, né? Vou ler também aqui pra vocês. O dia de 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil. Neste dia acontece dois principais eventos da nossa história: a independência do Brasil. Foi no dia 7 de setembro de 1822 que Dom Pedro deu o início à trajetória do país como uma nação independente. Atualmente, o 7 de setembro é um feriado nacional que é marcado por comemorações públicas espalhadas pelo país inteiro. O Dia da Independência do Brasil é marcado por seus desfiles cívicos que visam relembrar a data especial. Isso que eu falei. Aqui no Brasil, no Brasil não, Rio de Janeiro, a gente faz um desfile com os militares, tem as escolas públicas. Eu não sei o que acontece nos outros estados, em São Paulo. Pelo jeito, São Paulo também é parecido. Tem alguns outros estados que fazem diferente, eu não sei como e não vou ficar me perguntando. Só sei que eles nem todos os estados são iguais. Às margens do Rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo, Dom Pedro proclamou o Grito da Independência. A partir disso, o Brasil rompeu sua ligação com Portugal e se tornou uma nação independente. A independência do Brasil foi resultado de um processo de desentendimento entre os colonos brasileiros com a elite de Portugal. Tendo a relação com a Revolução Liberal do Porto do ano de 1820, porém considerada-se que tudo começou com a transferência da família real portuguesa para o Brasil em 1808. A maçonaria e o processo de independência. O processo de independência do Brasil foi bastante complexo no período que Dom João VI esteve no Brasil, de 1808 a 1821, no qual a nação passou a colônia integrante do Reino Unido de Portugal e Algarves. Surgiram as primeiras manifestações pelo desejo de independência total, algumas delas de caracteres separatistas, regional e republicano, com a Revolução Pernambucana de 1817. Ao mesmo tempo, após a queda de Napoleão em 1815, o clima político na Europa começou a sofrer grande transformação em 1820. Teve origem na cidade de Porto, em Portugal, uma revolução que exigia o retorno imediato de Dom João VI. A convocação das cortes para se decidir o destino do império, muito político, tradicional portugueses defendiam a recolonização do Brasil e o fim do Reino Unido. Políticos brasileiros, por sua vez, passaram a defender a soberania da nação independência. A ruptura com Portugal, entretanto, dependia da adesão do então principal regente, Dom Pedro I, que estava no Brasil, a causa brasileira. A independência do Brasil não teria sido impossível sem a interferência das maçonarias, desde o século XV, 3 pauzinhos.
Eu não sou muito bom para lembrar desse pauzinho. Desculpa. Havia mações no Brasil e muitos deles envolveram-se a movimentação políticos contra a coroa portuguesa. Foi o caso da Inconfidência Mineira, por exemplo. Manifesto de agosto de 1822. Em 16 de julho de 1822, quando a reação brasileira às pretensões das cortes portuguesas já estava em seu auge, houve a criação de organizações maçônicas Grande Orientação Brasilicos, que apresentavam dois grandes orientes lusitanos, que já tinham uma loja maçônica no Brasil. Dom Pedro I, em 2 de agosto de 1822, foi iniciada em uma das lojas tipicamente brasileiras, chamada de O Comércio e Arte, adotada o codinome de Guatimozinho. Os articuladores da independência eram maçons e faziam parte da Grande Orientação Brasílica. Entre os principais estavam José Bonifácio de Andrada e Silva, Joaquim Gonçalves Ledo e José Clemente Pereira. Os três foram responsáveis por convencer Dom Pedro a aderir de vez à causa da independência, ainda que Bonifácio fosse rival dos últimos. O Fico e a Rebelião de Árvores. Desde o fim do ano de 1821, Pedro I passou a receber sequenciais ultimatos da corte portuguesa para voltar a Portugal. Então o principal regente estava presente a regressar, mas foi convencido a permanecer no país por meio de uma mobilização organizada pelo mesmo grupo de maçons que foram mencionados. Oficiais, opção de Pedro I, ocorreu no dia 9 de janeiro, que ficou conhecido como o Dia do Fácio. O Fácio, né? No dia do Fácio não, o dia do Fico. O Fácio português encarregado de ultimar Pedro I era Jorge Alves Tavares, que era o governador das armas e cortes e províncias do Rio de Janeiro. Após a decisão principal, Tavares amonetou-se que cerca de 2.000 soldados, a fim de tentar derrubar o principal Pedro I, então ordenou que cerca de 10.000 soldados da Guarda Real cercassem o motim, derrotando Aves, que teve que acatar a ordem dada por Dom Pedro por voltar para Portugal, no caso. Peraí, deixa eu ver um bagulho. O Decreto de Independência do Brasil foi assinado por Dom Leopoldino em 13 de agosto de 1822. Pedro I nomeou sua esposa Leopoldina de Áustria chefe de Estado e príncipe regente interina do Brasil. Fez isso porque precisava partir em viagem à província de São Paulo. Avim resolveu por alguns conflitos políticos que poderiam invisibilizar o processo de independência do Pedro I. Permaneceria em São Paulo até 5 de setembro. Entretanto, o clima das cortes em Lisboa já estava bastante tenso, sobretudo após Pedro I ter se recusado a volta para o país natal após receber mais de última Leopoldina. Na condição do chefe político interino, convocou o Conselho de Estado do Rio de Janeiro e assinou em 2 de setembro um decreto declarando o Brasil oficialmente separado de Portugal. Pedro I, como informação anterior, estava em vista província de São Paulo, na ocasião de ruptura definitiva entre o Brasil e Portugal. Em 5 de setembro, ainda sem lhe ter chegado a notícia, ele partia de voltar ao Rio de Janeiro. Entretanto, no dia 7, dia do grito do Ipiranga, cavalgando com sua comitiva, o principal regente passou a sofrer correntes crises de deserteria. Foi nesse mesmo dia, em meio a essa crise, que Dom Pedro recebeu a notícia da ruptura e proclamou a famosa independência ou morte. Bem, gente, a gente acabou de chegar no final.
Agora eu vou desligar minha câmera, vocês não vão ver mais minha câmera. E eu vou deixar vocês com o finalzinho que eu deixei pra vocês. Vamos lá, vou desligar aqui minha câmera. Vocês não estão vendo mais minha câmera, praticamente. Agora vocês não estão vendo mais. Voltando aqui. E agora eu deixo vocês com o final. Já podeis da pátria, filhos, ver potente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, temos serviço, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os milhões que nos forjava da perfídia astuto ardil, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, temos serviço, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Então, gente, essa foi a surpresinha que eu deixei pra vocês aí no final. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E essa apresentação eu fiz com muito carinho pra vocês. E muito obrigado por terem assistido. Falou!